E Brasília. Saúde. A gente vai conversar agora com o Dr. Carlos Yamani, que é oftalmologista. Dr. Carlos, muito bom dia. Bom dia. Carolina Martins com a gente aqui na conversa também. Olá, Dr. Carlos. Olá. Bom dia, obrigada por nos atender. Ok. Nosso papo hoje é sobre catarata, uma doença que afeta principalmente os idosos, mas também pode ocorrer nos mais jovens, dependendo da situação, né, doutor? Isso mesmo. A maioria das pessoas realmente que tem catarata são as pessoas idosas, porque a catarata é um processo de envelhecimento do cristalino do olho, né? Mas existe outros tipos de catarata que não seja só por idade, né? A gente pode ter congênita, traumática, infecciosa, né? Então Sim. Isso pode ocorrer, né? Em idades que não seja idosa somente, né? O mais comum, no entanto, é que os idosos apresentem catarata depois de algum período e pode ser até considerado algo que inevitavelmente vai ocorrer em boa parte da população, doutor? Sim, porque, como eu disse, a catarata ela faz parte do nosso envelhecimento. Então, tem uma estrutura dentro do olho que é o cristalino, que ele também envelhece. Só que no caso dele envelhecendo, ele vai perdendo a transparência. E essa perda de transparência é o que a gente denomina de catarata. Né? A gente tem um tratamento indicado, já bastante usado e até hoje em dia, né, doutor, relativamente um procedimento simples e que precisa ser realizado quando detectado. Se não tratar, aí sim a gente pode evoluir para um quadro muito grave que chega à cegueira, né? Isso. Ela é a principal causa de cegueira, nós chamamos de reversível, porque você consegue retroceder essa visão dela através da cirurgia. E hoje o único tratamento que a gente tem para isso é cirúrgico, né? Sim. Só que hoje a gente procura fazer isso com uma precocidade em função da técnica que é utilizada. Quanto menos intenso tiver a catarata, ela não vai estar tão dura, que hoje eu tenho que fragmentar essa peça em pedacinhos para fazer por uma incisão muito pequena, onde a gente não dá mais ponto, como se fazia antigamente. Então, conforme o cristalino vai avançando, ele vai ficando cada vez mais duro, e isso vai dificultando a cirurgia. Por isso, hoje a gente pede para as pessoas não postergar muito a cirurgia, para a gente poder ter um resultado melhor, né? Doutor Carlos, quais são os sintomas que podem indicar catarata? O principal sintoma que a gente observa no dia a dia é que a pessoa vai notando que, se ela usa óculos, que esse óculos está ficando mais embaçado. Começa a limpar o óculos mais vezes e mesmo assim a visão não melhora, né? Ou também, às vezes, as luzes começam a ficar mais ofuscantes, tá? E começa a trocar o grau do óculos, muda o óculos, mas não acontece aquela melhora que a pessoa estava imaginando que ia ter, né? Tá? Mas o mais comum hoje, como as pessoas estão tendo uma atividade mais intensa, em computador, celular, existe um cansaço que a pessoa vai apresentando, uma fadiga quando começa a fazer essas atividades, né? E de repente não é só o grau, é a transparência, o contraste que já está diminuindo. Certo. Conta pra gente um pouco mais sobre o procedimento para tratar ou remover a catarata. Isso. Bom, como eu disse, hoje a gente faz uma cirurgia por uma pequena incisão. Antigamente a gente tinha que fazer uma incisão, uma abertura grande do olho para retirar a catarata inteira. Só que para fazer isso, aumentava o risco de descolamento de retina, infecções, hemorragias, né? Então, com o aperfeiçoamento das técnicas e dos aparelhos, hoje a gente consegue fazer uma incisão em torno de 2,4 milímetros, e com isso a gente consegue fazer com que a cirurgia não precise mais dar pontos, fazer suturas. Isso melhorou muito a questão de complicações que a gente tinha anteriormente. E além de se retirar o cristalino, porque ele não está à toa dentro do olho, ele tem uma função. Na verdade, ele tem um poder, e esse poder dele é em torno de uns 20 graus.
Então, se a gente só remover a catarata, nós teríamos que ter um óculos de pelo menos uns 20 graus. Tá? Então, o que se faz? Coloca-se uma lente para substituir aquela peça que está sendo retirada. E essa peça tem que ter grau. E para cada pessoa, um grau específico. Só que o grau que a gente tem para longe é diferente do grau que a gente usa para perto. E existe hoje lentes que faz foco, tanto longe quanto perto. Tem lentes que faz foco somente longe. Então, para cada pessoa, nós temos que ver quais as opções de lente que a gente pode ter, dependendo da anatomia e das condições daquele olho, certo? Isso somente num exame oftalmológico a gente consegue fazer essa distinção. Temos aqui a participação do nosso ouvinte Valmir, que está perguntando se a catarata pode voltar mesmo para pessoas que fizeram a cirurgia? Não, a catarata ela não volta mais. O que às vezes acontece, e é com uma certa frequência, quando se faz a cirurgia, o cristalino, onde forma a catarata, ela tem tipo uma película, como se fosse um saquinho plástico. E é dentro desse saquinho plástico que a gente vai colocar a lente. Então, e essa película, com o passar do tempo, às vezes ela pode ficar opaca. E ela ficando opaca vai dar uma sensação como se estivesse voltando a catarata. Tá? Que hoje a gente faz uma abertura nessa película com laser, que muita gente fala que vai fazer uma limpeza na lente. Tá? Mas na realidade é onde está a lente é que a gente faz uma abertura e com isso a gente consegue retornar a qualidade de visão que ela estava tendo antes de acontecer essa opacificação. Mas a catarata mesmo em si, ela não volta mais. Tanto se você faça aos 50, aos 60, aos 80 anos, é uma vez só. É possível, no mesmo procedimento da cirurgia de catarata, fazer outras intervenções, por exemplo, para correção de grau de pessoas que têm esse problema? Na verdade, assim, como a gente tem que colocar essa lente tem todos uns programas que a gente realiza antes para ver qual que seria o grau da lente onde a gente conseguiria dar o melhor resultado refrativo. Quer dizer, quanto mais próximo do zero puder ficar, né, esses cálculos vão ser feitos. Então, não que seja uma segunda cirurgia ou alguma coisa, ela faz parte da cirurgia, tá? Essa correção de grau também. Muito bem. É uma questão que a gente deve sempre cuidar. E a partir de qual idade, doutor Carlos, já pode ser e que tem a maior prevalência de catarata? A partir de uns 50 anos de idade já começa a ser uma certa frequência da catarata. Só que a evolução é que vai variar de indivíduo para indivíduo. Tem gente que vai ter uma evolução muito rápida e outros vão demorar décadas para acontecer, a chegar a um ponto de se ter que fazer a cirurgia, né? Mas a partir de uns 50 anos já é possível a gente desenvolver a catarata, sim. Doutor Carlos, Oi. A gente considera que a catarata é inevitável, digamos assim? Quem viver muito vai ter catarata? Esse é o preço de se viver mais. Então, catarata faz parte, sim. Tá? Que bom, é um preço até barato, porque se tem solução, né? Tem solução, é justamente isso. Ele pode te levar a uma cegueira, mas é uma coisa que é reversível. Se você fizer uma cirurgia, você consegue retornar a visão, né? Tá? O Natan está perguntando qual o tempo de recuperação após o procedimento. Bom, a recuperação é rápida. Em 2, 3 dias a gente já tem uma boa noção de como é que vai ficar a visão da pessoa, né? Mas também depende de caso a caso. Tem cirurgia que são padrões, tudo, mas tem outros que já têm outras comorbidades e tal, né? E isso vai fazer com que a recuperação ou o tempo vai ser diferente. Outra pergunta da Dora. A Dora disse que há 2 anos passou a sentir muita ardência nos olhos. Foi diagnosticada com uma catarata moderada. Ela quer saber se essa ardência realmente é em função da catarata e se, eu imagino aqui também, quando o procedimento deve ser realizado, doutor? Tá. O ardor nos olhos não necessariamente seria pela catarata. Aqui em Brasília, principalmente, a gente tem a questão de um olho seco. Então, o olho seco daria mais chance de provocar o ardor do que propriamente a catarata. Mas nada impede a gente ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? E se a gente conseguir resolver pelo menos uma delas,
de repente a sintomatologia pode dar uma melhorada. Bem, outra participação aqui do ouvinte, disse que já conheceu alguém que teve derrame no olho. Não é relacionado a isso, né, doutor? Bom, existe esse que se chama derrame, quando a parte do branco do olho fica avermelhada repentinamente, né, que estoura um vasinho, aí faz aquele vermelhidão. E existe um derrame que acontece lá no fundo do olho, na retina, que externamente não é visível, né? Mas esse tipo de derrame interno pode causar uma alteração na visão. Esse externo não, esse externo já é uma coisa mais tranquila. Mas tem que se tomar cuidado, porque pode ser um pico hipertensivo que a pessoa possa estar tendo, que está provocando estourar esses vasos, né? Doutor Carlos, o senhor citou aí o excesso de exposição às telas, né? Celular, computador. Sim. Isso pode, enfim, resultar no maior número de pessoas com catarata, ou até mesmo de acelerar um procedimento que para alguns ocorreria mais tarde, que eventualmente está ocorrendo mais cedo? Sim, porque as telas elas têm um pouco de radiação ultravioleta, sabe? Como também as lâmpadas, os aparelhos celulares. E hoje também fizeram umas pesquisas onde consta que uma determinada parte da luz azul, ela também é prejudicial para a retina, sabe? Então, com isso, tem se colocado um tipo de um filtro azul nas telas, nos aparelhos de celulares, para ver se consegue filtrar mais esse tipo de radiação que a gente está tendo, né? Então, como a luz solar, os raios ultravioletas, eles, na verdade, se a gente for pensar, se a gente deixar alguma coisa, um papel, por exemplo, no sol e outro na sombra, aquele que está no sol vai amarelar primeiro, certo? Então, a catarata também. Se você tiver uma exposição maior à radiação ultravioleta, você está dando chance para que realmente esse cristalino vai ficando mais rapidamente opaco. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Dr. Carlos Ziamani, hoje falando com a gente sobre catarata. Doutor, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado a vocês. Tudo de bom.